Deixa eu te fazer uma pergunta. Já ouviu falar no efeito sanfona? Quando você perde peso, depois ganha novamente, passa um tempo, perde de novo, só que aí volta a ganhar peso. Fica esse vai e volta. Esse é o tema da nossa pausa gostosa do café. E é claro que a gente recebe aqui a nutricionista Alessandra Gama para conversar um pouco mais com a gente sobre isso. Bom dia, doutora Alessandra, é um prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada, prazer é sempre meu. A gente falar de um tema extremamente relevante, que às vezes muitas pessoas passam, não sabem como lidar com isso, e é sempre um papo muito melhor com o nosso cafezinho Coringa aqui no nosso Pausa do Café. A gente vai trazer, inclusive a senhora preparou uns slides pra gente, para entrarmos nesse tema, né, os cuidados que a gente precisa ter com o efeito sanfona. Se já tiver o primeiro para colocar na tela, para a gente começar a nossa discussão de hoje, dieta restritiva causa o efeito sanfona, é isso? Isso mesmo. Vou começar a falar um pouquinho assim sobre o que é o nosso metabolismo, para as pessoas entenderem, né? Porque todo mundo fala assim, metabolismo lento, e a gente não sabe de onde vem isso. Realmente, dietas restritivas, elas causam sim efeito sanfona. Por quê? Porque tem que entender que o nosso corpo está pronto ali para nos proteger. Você imagina que ele está acostumado a receber uma quantidade razoável de calorias, normalmente, e de repente você tira essa caloria por completo, que é o caso aí de algumas dietas ou algumas estratégias nutricionais que a gente chama também muito restritivas. Então o corpo pensa, caramba, e agora o que eu vou fazer, né? Eu não tenho mais reserva. E aí a pessoa, como toda dieta, ela não se sustenta por muito tempo, vai chegar um momento que essa pessoa vai retornar a comer. Então aí o corpo vai dizer, bom, já que ela voltou a comer, eu vou pegar tudo isso e vou segurar, porque vai que aconteça de novo e essa pessoa me deixe de novo um corpo sem qualidade nutricional. Então ele segura, só que toda essa caloria que entra depois, normalmente na sua dieta, ele vai deixar aí nos depósitos, certo? Nos adipósitos, porque ele vai guardar. Então aí a pessoa emagrece, ela volta a engordar e ela tem dificuldade de novo de voltar a emagrecer, porque aí o metabolismo fica lento. Ok? Então, dietas restritivas, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque não vale a pena você ter um padrão alimentar e de repente você vai ter que mudar e modificar de uma forma muito brusca. O importante é que você pense sim em fazer uma reeducação alimentar. Você mudar a sua forma de comer, porque o mais importante é você não perder nutrientes que são importantes. E na dieta restritiva, que fica às vezes à base de proteína e algumas folhas, e isso não, a gente tem que pensar realmente. Isso pode ser uma estratégia sim, vai funcionar rapidamente, mas não sustenta por muito tempo e não é o ideal. E aí o que a gente fala sempre é a longo prazo, né? Você tem que pensar na sua reeducação, não só daquele momento, né? Mas vai fazer parte da sua rotina, né? Para você adquirir esses hábitos de uma dieta também, inclusive até mais saudável, se for o seu objetivo. Exatamente, porque cuidado. Porque o importante é você manter um equilíbrio no alimentar, né? Por quê? Porque você precisa ter todos os nutrientes necessários, né, para o seu equilíbrio. Então, quando você tem uma restrição muito grande e rapidamente, você perde peso rapidamente, você consequentemente você perde nutrientes, né? Você vai ter um problema muito sério, pode agravando algum quadro de comorbidade que você já venha a ter, ou até mesmo ganhando esse quadro de comorbidade. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado, deixar de consumir alimentos ou grupos de alimentos de uma forma brusca, você vai emagrecer rapidamente sim, mas também existe um prejuízo muito grande, um prejuízo metabólico, um prejuízo hormonal, né? A perda de massa muscular, que essa massa muscular é muito importante. Lembrando que quando o seu corpo vai guardar essas reservas de gordura, ele vai começar a tirar nutrientes de aminoácidos, que provavelmente vai vir aí da sua massa magra, que é seu músculo. Então, você já vai ter também um prejuízo. Então, esse quadro todo lhe leva realmente a um metabolismo mais lento. Então, tem que tomar muito cuidado. Perfeito, essa orientação muito importante. Vamos separar o próximo slide também sobre o efeito sanfona. Dieta restritiva causa estresse também. Exatamente, porque você imagina que você começa a emagrecer, né? Você fica super contente, porque é o objetivo da maioria das pessoas, e de repente você, como não se sustenta por muito tempo, algumas dietas você volta a comer, se alimentar normalmente, ali já na quantidade razoável, tudo tranquilo, mas
isso aí vai passar e ela vai voltar. Como esse metabolismo ele vai estar um pouquinho mais lento por aquelas questões que eu já te falei, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar estressado, ele vai ficar chateado e aí às vezes vai voltar a comer tudo de novo, muitas vezes até vira compulsão. Né? Você tem um distúrbio realmente alimentar dentro aí desse processo de engorda e emagrece, porque você fica chateado com a situação e aí junta todos os outros gatilhos que pode ser familiar, pode ser questão de trabalho, enfim, os seus gatilhos emocionais e aí realmente esse paciente vai voltar a engordar e depois aí é complicado. Aí esse efeito sanfona vai acontecer com certeza. Mas é importante sim pensar. Se eu vou fazer uma dieta restritiva para perda de peso, eu tenho que entender e às vezes precisa ter sim, um acompanhamento aí psicológico, até porque os pacientes de bariátrica, normalmente eles têm esse acompanhamento, porque todo o quadro de compulsão que pode ser gerado depois, tá, é realidade. E a gente fala muito sobre isso, que é natural você ficar frustrado diante de um resultado que você não obtém, muitas vezes porque você não teve o direcionamento correto. Vamos para o próximo slide também? Dicas para evitar o efeito sanfona. E é importantíssimo também. Isso. Lembra que eu te falei que o nosso metabolismo ele vai sim ficar lento, porque o nosso corpo vai tentar proteger a gente, né, com relação à perda de energia muito rápida. Então a gente tem que precisar voltar, falar para esse metabolismo, para esse corpo, olha, vamos funcionar de novo, tá? Então a melhor maneira é sim a prática da atividade física, gente. Não tem para onde correr. Se a gente fala hoje em qualidade de vida, a gente fala assim em colocar atividade física na vida dessas pessoas, né? Não importa a idade. Então, uma das coisas principais, atividade física e aí sim a reeducação alimentar. Para sim uma perda de peso progressiva, uma perda de peso onde você vai conseguir manter, tá, sem tirar grupos alimentares que são extremamente importantes aí para a sua saúde, tá? Então, a reeducação alimentar é importantíssima, portanto, buscar a ajuda de um profissional, né, qualificado para seguir esse processo. Identificar os gatilhos. O que é isso? Eu acabei de falar. Essa questão mesmo emocional, porque muitas vezes a questão alimentar está muito relacionada com a questão do desequilíbrio aí emocional, psicológico. Então, é importante identificar esses gatilhos. Por que eu estou comendo? Eu realmente estou comendo porque eu estou com fome? Eu estou comendo porque eu estou chateado? Eu estou comendo porque eu estou ansioso? Então, precisa também estabelecer metas. Se eu quero perder peso, sim. Essa perda de peso brusca, essa perda de peso, eu preciso perder 30 quilos em um mês. Não, gente. A gente percebe que a gente encontra muitas promessas por aí e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Estabeleça metas que você realmente pode conseguir, que você pode... metas realistas. Isso é importante. Isso é uma dica importantíssima. Então, assim, atividade física, beber água, beber água e ter um equilíbrio em tudo. Equilíbrio é fundamental quando a gente fala da nossa alimentação, né? Claro. Evitar a frustração também diante dessas dietas que às vezes não dão certo, às vezes você fala, não é pra mim, mas às vezes não, você não está seguindo, na verdade, o caminho correto. Doutora Alessandra, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigada a você, espero ter esclarecido para algumas pessoas aí, cuidado com as dietas de moda, dietas que realmente são muito restritivas.